boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o canal Isamar Poemas e ainda desta vez queremos estar apresentando não uma poesia, mas sim quero estar falando um pouquinho sobre um personagem bíblico que foi o rei Davi. Esse personagem bíblico. Então vamos nesses minutos aí estar tratando sobre Davi. Pois bem, então vamos a esta pequena biografia de Davi. Davi, rei de Israel. Davi, ele era um pastor de ovelhas, era um dos filhos de Jessé, um belemita. Davi, depois ele foi guerreiro, foi profeta e foi rei do povo de Israel. Ele reinou durante 40 anos e ele conseguiu lançar as bases para a formação de um verdadeiro, de um estado assim hebraico. Desde quando na juventude, na guerra contra os filisteus, quando Davi chega ali e mata o gigante Golias, que era um dos campeões dos filisteus. Davi vai levar alimentos para os irmãos que estavam em guerra contra os filisteus e também ali um presente, alguns queijos e bolos também, que era para o rei. E Davi vê ali o gigante Golias desafiando ali aos soldados de Israel, e ele era um gigante, um cara muito grande, muito forte, era realmente o campeão. E entrar numa luta contra Golias seria um duelo assim, era saber que ia morrer mesmo. E o pequeno Davi foi lá e o que aconteceu foi que ele destruiu, que ele matou Golias, cortou sua cabeça, E a partir dali ele caiu nas graças do rei Saul por algum tempo. Depois Saul começou a ficar enciumado dele, mas Deus já havia ungido também ele. Então essa é a história de Davi matando Golias. Então Davi, ele nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente em 1040 a.C. Ele era o 8º filho de Jessé, o belemita. Davi era descendente do povo hebreu que se estabeleceu na região da antiga Palestina, às margens do Rio Jordão. As principais informações sobre Davi são encontradas na Bíblia e principalmente nos livros de 1º e 2º Samuel, que ele trata dos acontecimentos que se situa entre os anos aí mais ou menos de 1040 a 970 e alguma coisa antes de Cristo. Na Terra Prometida, as crescentes dificuldades econômicas fizeram com que muito daquele do povo hebreu, muitos dos hebreus saíssem, migrassem para os lados do Egito, para o vale do rio Nilo, que era um vale fértil, um vale onde as enchentes do Nilo traziam o adubo para aquela terra, a terra era fértil ali. Então, muitos dos hebreus desciam para aqueles lados. Desde José ter descido ali como escravo, depois levou seu pai para viver ali, quando era governador do Egito. Então, o povo, depois que o faraó morreu, o povo hebreu ficou sendo escravizado e foi libertado também ali por Moisés. Essa história aí é bem conhecida. Então, o Vale do Rio Nilo era rico, era um lugar cobiçado. Os historiadores, eles consideram o século 17 a.C. como a data da descida dos hebreus ao Egito. Durante cerca de 400 anos aí, ou mais um pouco, os hebreus se organizaram ali em tribos, em 12 tribos, e permaneceram em terras egípcias como cativos. A fuga dos hebreus do Egito é conhecida como o Êxodo e ocorreu sob a liderança de Moisés para guiá-los à terra prometida. Após 40 anos de jornada pelo deserto, os hebreus acabaram retornando à Palestina sob a liderança de Josué, porque Moisés morre e Josué assume a liderança de conduzir
o povo até a terra prometida, né? Até a Palestina. E ao chegar, eles ocuparam a cidade de Jericó, uma grande batalha onde os muros tombaram. Depois eles dividiram-se em tribos e passaram a se reunir em torno dos chefes, né? Chamados juízes, para combater os filisteus. Os filisteus que dominavam todo o território, eles habitavam aquele território. Só que Deus deu aquele território para os hebreus, né? Até as margens do Jordão. Era território palestino, era território dos habitantes da Palestina e que Deus deu ao povo hebreu. Vários chefes e guerreiros se destacaram, mas a liderança só viria com Saul, que foi considerado, ou seja, que foi constituído o primeiro rei dos hebreus. Na luta contra os filisteus, os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam se alistado para a guerra, né? Servindo ao rei Saul. Davi, o irmão mais novo, ele entrou na corte de Saul como arpista, o músico que acalmava o espírito perturbado do rei e também cuidava do rebanho de seu pai. Certo dia, ainda adolescente, ao levar provimentos para seus irmãos que estavam combatendo contra os filisteus, ele se deparou com o guerreiro Golias. Então ele, armado de uma funda, atirou uma pedra e acertou a testa do gigante filisteu, que veio a morrer. Então Davi corre, pega a espada do próprio Golias e corta a sua cabeça, né? Então Golias é morto e tem a sua cabeça cortada pelo pequeno Davi. Depois da morte de Golias, o rei Saul, ele nomeou Davi como chefe dos homens de guerra. Ele era considerado por toda a tropa e também pelos ministros de Saul. Então a inveja tomou conta também de Saul e por várias vezes tentou matar Davi, embora esse tivesse sido prometido à sua filha Mical e fosse amigo de seu filho Jonatas. Mesmo assim, Saul tentou matá-lo algumas vezes. Então, sem ter outra saída, se vendo acuado, se vendo todo dia ameaçado, Davi fugiu e se refugiou na terra dos filisteus. E levou 2 mulheres, né? Aquinoam e Abigail. Na batalha de Gilboá, Saul perde a vida, juntamente com seu filho Jonatas, cerca de 1010, considerado mais ou menos cerca de 1010 a.C. O reinado de Davi, depois da morte do rei Saul, Davi, então, ele retorna a Judá para a sua tribo de origem, onde foi proclamado rei. Ao mesmo tempo, as tribos remanescentes elegeram rei o outro filho de Saul, Isbaal. Então, na guerra que se seguiu, Isbaal foi morto e Davi tornou-se rei de Israel. Para coroar de louros sua vitória, Davi resolveu conquistar a fortaleza de Jerusalém, situada na montanha central do país e há séculos no poder dos jebuseus, em 1000 a.C. Então Davi apossou-se de Jerusalém, ou de Jebus, né? Passou a chamar-se Jerusalém, e a partir daí transformou na capital de seu reino, e para lá transferiu a Arca da Aliança. Davi conquistou também as últimas cidades cananeias e submeteu parte da Síria e os reinos vizinhos de Eglon. Ele dominou, Davi manteve ali domínio sobre estes povos. Amon e Ramate, onde a sua esfera de influências ia até as regiões conhecidas do Egito e dos rios Eufrates. E lá ele conseguiu montar uma base para a formação de um verdadeiro Estado, uma verdadeira nação, a nação hebraica, o Estado hebraico. Então, para falar um pouco de Davi e Betseba, vários episódios, né? Vários episódios amorosos são registrados na vida de Davi, sobretudo o adultério dela, como já falamos antes, com o adultério dele com Betseba, que era mulher de Urias, um dos heteus, e era general de Davi.
Davi acabou matando a Urias, traindo a Urias para ficar com sua mulher. Então, dessa ligação aí, nós já falamos antes que nasceu Salomão, que sucedeu a Davi e reinou de 970 a 930. Davi foi um homem de muitas mulheres e gerou um grande número de filhos, além de Salomão. Teve Amon, Daniel, Absalão, Adonias, Cefatias, Itrião, Simeia, Sababe, Natã, Ibar, Elisama, Elifelete, Logá, Nefreg, Jafi, Eliada e Elif. Na Bíblia, a história de Davi é registrada em mais de 60 capítulos, sendo que cerca de 60 referências são feitas no Novo Testamento. Autor de diversos salmos, da poesia, sua história é relevante para a cultura judaica, cristã e islâmica. No judaísmo, Davi é rei de Israel. Em Mateus consta que Davi é um ancestral direto de Jesus. E no islamismo ele é conhecido como Daúd, profeta e rei de uma nação. Segundo alguns historiadores, ele falece no ano de 1970 a.C. e é sepultado em Jerusalém. Encerramos aqui esse pequeno tratado aqui de conhecimento da vida de Davi, que foi o pai de Salomão, e nós esperamos que vocês tenham gostado. Se gostarem, nos ajude a continuarmos esse trabalho de poesia, de ensinamento, de alguma biografia aí dos personagens bíblicos. Estejam então se inscrevendo no canal, estejam então aí deixando seu like, compartilhando, comentando alguma coisa que talvez não esteja correto ou que tenhamos errado na nossa descrição aí. Nos ajude então a continuarmos trazendo uma matéria boa para vocês. Fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoá-los ricamente. E até o próximo vídeo, querendo Deus.